Hoje vamos falar sobre os riscos do cigarro eletrônico para a saúde bucal. Quem nos traz mais informações sobre o assunto é a dentista Karine Dallavecchia. Karine, bem-vinda novamente ao Ver Mais, tudo bem? Tudo bem, Eduarda, sempre um prazer estar aqui. Karine, a gente já falou da questão de pulmão, de toda a questão que o cigarro eletrônico envolve na saúde e tem também os malefícios para a saúde bucal. Quais são esses malefícios? Então, Eduardo, a primeira coisa que a gente precisa salientar enquanto dentista, enquanto profissional da saúde, é que muitos pacientes sabem que sim, o cigarro eletrônico ele é prejudicial, porém muitas pessoas entendem e acham que o cigarro eletrônico é menos prejudicial do que um cigarro tradicional. Então, tanto os cigarros tradicionais e agora, mais do que nunca, os cigarros eletrônicos, até os famosos vapes, que têm sido muito utilizados por adolescentes e jovens adultos, eles liberam substâncias que elas são muito nocivas, não somente para o nosso estado de saúde geral, mas também para a nossa saúde bucal. Por exemplo, essas substâncias, elas podem gerar uma redução no fluxo salivar e isso faz com que aumente muito os riscos de lesões de cárie, o risco de doenças periodontais, bem como, por exemplo, essas substâncias, elas são tão nocivas que podem aumentar muito o risco de câncer bucal e câncer de laringe e nasofaringe. Então, muitos pacientes entendem que por eles serem, às vezes, mais adocicados, enfim, eles dão essa falsa sensação de que eles podem ser menos prejudiciais. E a gente tem percebido que na nossa prática do dia a dia, a gente recebe muitos pacientes jovens, adolescentes e adultos jovens que não têm ideia do quanto que é nocivo. Por quê? Porque muitas vezes é assintomático. Muitas vezes o paciente não percebe nenhum sintoma, mas quando a gente faz uma avaliação clínica, a gente consegue ver já sinais de alguns desgastes bem consideráveis que essas substâncias causam, desgastes nos dentes, e o paciente às vezes não entende por quê. Lesão em tecido mole, língua, às vezes ele libera uma substância que, dependendo do cigarro eletrônico, ela causa um gotejamento e goteja ali no dorso da língua, e isso também causa lesões. A gente normalmente repara muito na questão de cor. Os dentes ficam mais amarelados para quem usa o cigarro no normal. Cigarro eletrônico também traz esses aspectos. E quais são os alertas aí? Opa, a cor está mudando, pode ser que tenha algo a mais, uma dorzinha também, uma cárie. Como eu disse, o uso do cigarro, ele não vai impactar somente na cor, mas também na redução do fluxo de saliva. Então, reduzindo o fluxo salivar, vai fazer com que aumente muito as chances de lesões de cárie. Então, como eu disse, o cigarro eletrônico, dificilmente a gente vai entrar com ações para evitar os riscos dele. É definitivamente um hábito que, assim como o cigarro tradicional, ele precisa ser eliminado aos poucos e reduzindo o consumo, até mesmo a remissão total, do uso desse dispositivo. Porque, como eu disse, ele parece inofensivo, mas pelo contrário, ele causa bastante danos. Então, ele também vai alterar a cor, dos dentes, e não há como negar que um paciente que faz um clareamento utilizando o cigarro tradicional ou o cigarro eletrônico não vai ter o mesmo resultado que um paciente que não faz uso desse dispositivo. A gente poderia dizer que o dente fica mais fraco? O clareamento não vai deixar o dente mais frágil, mas o uso do cigarro, de cigarro eletrônico principalmente, libera algumas substâncias e essas substâncias causam um determinado desgaste na estrutura dos dentes. Então, sim, o cigarro eletrônico, depois de um uso prolongado, dependendo da frequência do uso, vai causar desgastes, que sim, esses desgastes automaticamente causam uma perda da estrutura dentária e que ela é sutil, claro, ela vai acontecendo aos poucos, mas nós profissionais conseguimos olhar e identificar facilmente esses desgastes que para o paciente são imperceptíveis. Às vezes o paciente vai perceber daqui a muitos anos. Então, sim, ele deixa o dente mais frágil por conta desse desgaste a longo prazo. E o que as pessoas que usaram por muito tempo, até por pouco tempo, e percebem esse desgaste, pode fazer e como agendar uma consulta? Então, a primeira coisa é passar por uma avaliação por um profissional que vai identificar
quais foram os danos causados pelo uso desse dispositivo, bem como entrar com o tratamento necessário. Então, se o paciente já suspendeu o uso já não faz mais uso de cigarro tradicional, uso de cigarro eletrônico, provavelmente a gente vai entrar com um tratamento reparador, restaurador, onde foi perdido algumas estruturas, avaliar como está tecido mole e entrar com esse processo de apelo à cor também, né? Então, nada melhor do que uma consulta para o profissional identificar exatamente quais serão as próximas etapas. Karine, muito obrigada mais uma vez pelas orientações e o melhor mesmo é prevenir e evitar. Isso mesmo, o foco é sempre prevenção e evitar e tirar o hábito do consumo desse tipo de dispositivo. Obrigada mais uma vez, Karine. Obrigada.